gostaria de convidar o professor Álvaro para compartilhar o palco comigo aqui. Se a gente puder liberar a câmera e o áudio do professor Álvaro, para que a gente possa... Alô, Álvaro? Professor Álvaro, por favor, pode liberar a sua câmera? Estamos vendo a sua apresentação, mas não estamos vendo o senhor, professor Álvaro. Agora sim. Agora sim. Aí, tá. Deixa eu só fazer isso aqui. Álvaro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente realmente é um grupo de palestrantes de altíssimo patamar, né? A gente acabou de escutar a professora Louise Burke, que, como eu falei na introdução, é uma referência para todos nós, desde os tempos que eu era aluno do professor Álvaro. A gente lia e usava como fonte de referência as publicações e os livros da professora Louise Burke. E hoje ter a oportunidade de compartilhar, né, mesmo que seja esse palco virtual aqui, com a professora, torna essa noite bastante especial. E para mim, particularmente, é uma alegria, Álvaro, ter a tua presença também aqui, em nome do GSSI, e queria te agradecer. Né, todos são especiais, né? A gente poderia ficar fazendo agradecimentos especiais para a Deia, para a Luiz, mas para ti, né, também, e especialmente pela a nossa trajetória e pelo investimento, né, que tu teve na minha carreira. Tanto tu quanto o GSSI me ajudaram a chegar onde eu cheguei, né, e continuo fazendo avanços aí. Então, queria te agradecer e vou deixar tu começar a falar para que as pessoas tenham a alegria de aprender contigo sobre apetite, saciedade e exercício, que é uma área que tu tem uma vasta experiência na parte de pesquisa mesmo, né, nessa área, com teu período sabático na Inglaterra, com o professor David Stencil. Então, eu vou passar a palavra para ti, e daí a gente, após a tua apresentação, a gente emenda então com as perguntas e respostas, convidando as professoras Andréia e a professora Luiz para se juntar a nós aí. Tá bom? Boa apresentação, Álvaro. Obrigado, Orlando. Obrigado pela apresentação. Obrigado ao GSSI pelo convite. E é um prazer fazer parte dessa mesa redonda. É claro que é bastante difícil ficar por último na apresentação, depois de duas excelentes apresentações, né? Como o Orlando já falou, a professora Luiz é uma referência na área. E, bom, é um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de declarar que as opiniões expressas na apresentação, assim como as imagens, são ou de minha propriedade ou de minha responsabilidade e não são necessariamente, não representam as opiniões e políticas da PepsiCo e das suas subsidiárias, né? Eu declaro que não tenho qualquer conflito de interesse com as informações que estão sendo apresentadas a partir de agora. Pois bem, vamos começar então a falar sobre o comportamento da alimentação, né, o feeding behavior. E esse comportamento da busca pelo alimento, na realidade, ela depende de múltiplos fatores, né, que vão desde a deficiência energética, que é possivelmente aquilo que a gente mais vai discutir nesse momento, né, regulado então por grelina, neuropeptídeo Y, galanina e vários outros que a gente vai discutir. Pelo paladar, né, isso tem relação então com opiáceos, né, o estresse, então relação com o fator de liberação da corticotrofina, CTH, cortisol, e inclusive com razões sociais. Pois bem, quando a gente fala desse sistema de regulação hormonal, um aspecto que ganhou muita importância nos últimos anos foram os hormônios produzidos, então, pelo sistema gastrointestinal, mais especificamente pelas células enteroendócrinas do sistema intestinal, e a gente destaca aqui as células do sistema gástrico, né, secretando, então, serotonina, grelina, histamina, gastrina, somatostatina. As células do sistema intestinal, secretando, então, peptídeo inibidor gástrico, colecistoquinina, neurotensina, secretina, né, e também GIP, peptídeo Y336, oxitomondulina e GLP-2. Então, tudo isso é secretado pelo sistema gastrointestinal.
Nós também temos secreção de hormônios regulatórios pelo sistema adiposo, pelo tecido adiposo, e nesse caso se destaca a leptina. É bem verdade que mais recentemente a leptina também foi encontrada no próprio sistema gastrointestinal por determinadas células secretoras de leptina. De qualquer forma, a leptina, então, tem uma função, tem um efeito de diminuir o acúmulo de gorduras no tecido adiposo por uma superexpressão da caveolina 1 e diminuir a perilipina, né, e, consequentemente, a expressão da ácido graxo sintase. Né? Então, esses são efeitos da leptina. Pois bem, quando a gente fala de regulação desse sistema todo, nós podemos destacar alguns. Podemos começar por qualquer um, então, iniciando aqui, no caso, pela insulina e leptina. Nota-se que esses dois hormônios, que têm relação, inclusive, com massa corporal, elas provocam um efeito ativador sobre um grupo de neurônios do núcleo arqueado, lá no hipotálamo, produtores de melanocortina. Né? Esse sistema inibe a fome, ou seja, quanto mais insulina e leptina eu tiver, mais inibição mediado por melanocortina eu terei. Por outro lado, eu tenho um grupo de neurônios aqui que produz neuropeptídeo Y e o peptídeo relacionado a GUT, que são justamente o contrário, eles estimulam a fome. E esse grupo de neurônios é estimulado, por exemplo, por grelina. A grelina produzida pelo estômago estimula esse grupo de neurônios, gerando a fome. Por outro lado, a leptina e a insulina, que anteriormente nós discutimos, ela inibe, como vocês podem ver, esse sistema hormonal, esse sistema neuronal aqui. Da mesma forma, o peptídeo YY, tá? Recentemente foi demonstrado pela professora Rachel Batterham, que, produzido pelo cólon, ele provoca uma inibição justamente desse sistema neuronal e, ao contrário da grelina, ele inibe, portanto, a fome. Além disso, esse sistema aqui do grupo de neurônios, né, que produz neuropeptídeo Y e peptídeo relacionado a GUT, eles acabam também por provocar a inibição da sinalização da melanocortina aqui. Ou seja, se eu estimulá-los, eu não só estarei estimulando a fome, como eu estarei inibindo a inibição da fome pela melanocortina. Então, esse sistema hormonal é um sistema bastante importante e que é justamente o sistema que tem sido talvez mais discutido ao longo dos últimos anos. Quando se fala em grelina, nós temos que fazer um destaque, porque a grelina, na sua forma, digamos assim, mais normal, ela está na forma deacilada. Tá? Para que ela seja ativada, ela tem que ser acilada, ou seja, eu preciso adicionar um grupamento acil justamente aqui nesse grupamento aqui, formando então a grelina acilada. Essa é a forma ativa da grelina, e se a gente pegar artigos antigos, né, que começavam a trabalhar com grelina, eles analisavam grelina total, e isso acaba gerando uma certa confusão. Bom, essa grelina, a sua secreção é estimulada pelo jejum, ela ativa mecanismos orexígenos centrais, como a gente discutiu há 2 ou 3 slides atrás, estimula a secreção gástrica, diminui o gasto energético, reduz o uso de gorduras, induz a adiposidade e é inibida pela refeição. Pois bem, qual é a relação desse sistema de controle com o exercício? Como é que funciona esse sistema de controle com o exercício? Inicialmente, vamos discutir efeitos agudos. Esse trabalho do grupo do professor David Stenzel, justamente com a professora Rachel Batterham, né, com David Broom, que é bastante conhecido, inclusive, do Orlando, né, ele analisa a influência do treinamento de força e do treinamento aeróbio justamente sobre fome, níveis circulantes de virilina ciliada, peptídeo YY, né, em homens saudáveis. Né? O treinamento de força, eles faziam 3 sets de 12 repetições, a 80% de 12 repetições máximas, e o treinamento aeróbio, a sessão, na realidade, de exercício aeróbio, né, 60 minutos, a 70% do consumo máximo de oxigênio. Que tipo de resultado eles encontraram? Notem que a fome aqui, tanto com o score de delta quanto o valor absoluto aqui, eles notavam uma depressão, uma queda muito importante induzida pelo exercício, seja de força, seja o aeróbio. E notavam também, quando comparavam, né, a grelina acilada, os níveis plasmáticos de grelina acilada, que tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbio produziam, então, uma diminuição significativa dessa grelina induzido pelo exercício. E isso se mantinha durante algumas horas após o exercício. Já o peptídeo YY, ele aumentava, em especial com o exercício aeróbio,
como vocês podem ver, e esse aumento de peptídeo YY, que era, portanto, um inibidor da fome, se mantinha por várias horas após o exercício. Então, o exercício era colocado aqui vocês têm 2 momentos de refeições que eram dadas, e isso, então, produzia este efeito. Pois bem, no nosso grupo, inclusive trabalho do qual o professor Orlando fez parte, nós resolvemos estudar, então, os efeitos combinados do exercício aeróbio e de refeição rica em carboidratos sobre essa grelina acilada e os níveis de fome. O que nós encontramos quando fazíamos, então, a sessão de exercício? Notem que na sessão de exercício, no grupo da linha contínua aqui, eu tenho uma supressão de grelina, ao passo que no grupo controle eu tenho um aumento de grelina aqui no momento aqui da sessão de exercício, e da mesma forma eu tenho uma queda de insulina, queda aqui nos 2 grupos, mas essa queda é mais importante no grupo que realizou o exercício. Do ponto de vista da fome, isso foi feito por análise visual, por análise de uma régua, que o indivíduo marcava para identificar o nível de fome. O grupo que fazia exercício era o grupo que tinha maior supressão da fome, justamente induzido, então, pelo exercício. Seguindo, durante o meu período de Inglaterra, eu participei da realização desse estudo, no qual a NAWAL desenvolveu um estudo comparando, então, o apetite e a ingesta energética em mulheres e homens. E por que isso? Porque existem muito poucos estudos, ou existiam, e na realidade nós temos uma tendência hoje de demandar mais e mais estudos com mulheres. Haviam poucos estudos nesse aspecto com mulheres. Então, nós fomos estudar isso, e aí nós temos, então, 3 condições. Uma condição controle, na qual era oferecida uma refeição com 660 quilocalorias, uma refeição com déficit induzido por exercício, na qual se oferecia a mesma refeição, mas o exercício gerava um déficit energético de aproximadamente 415 quilocalorias, eram 90 minutos de corrida, 70% do consumo máximo de oxigênio, gerando, então, esse déficit energético. Na condição de déficit nutricional, de déficit de refeição, na realidade, o que se fazia era subtrair desses 660 os 415, isso gerava 245, e essa era a oferta, então, energética dada. Pois bem, o que nós encontramos? Nós encontramos aqui somente em mulheres, que a condição de déficit produzido pelo exercício produz uma diminuição de apetite, da mesma forma como uma diminuição de grelina acilada e um aumento de peptídeo YY. Vocês podem ver aqui que isso se mantém por várias horas após o exercício. As 2 condições aqui, a controle e a déficit de exercício. A controle era justamente quando tu oferece a refeição plena com 660 quilocalorias. Então, tu tens, então, essa queda aqui do apetite, modulada, então, por queda de grelina e aumento de peptídeo YY. Aí nós fomos, então, comparar homens com mulheres, 10 homens e 10 mulheres, situação controle exercício, 60 minutos a 70% do consumo máximo de oxigênio. O que nós temos? Da mesma forma, o apetite ele é diminuído pela condição exercício, tanto em homens quanto em mulheres. Só que nota-se que o apetite é maior em homens do que em mulheres. Há a redução induzida pelo exercício, mas ainda assim o apetite nos homens é maior. Só que aí surge um efeito paradoxal, um resultado paradoxal. Por quê? Porque nós temos, então, uma queda de grelina que ocorre tanto em homens quanto em mulheres, porém os níveis de grelina são menores em homens do que em mulheres. Então, é curioso porque nós temos mais fome nos homens e menos grelina quando compara com as mulheres. Isso possivelmente tem alguma relação com massa corporal, isso possivelmente tem alguma explicação por esse meio, mas, de qualquer forma, é um resultado um tanto quanto paradoxal. Se esperaria, pelo menos em princípio, que nós tivéssemos algo mais elevado aqui. Mas, de qualquer forma, o homem é o que tem menos grelina e o que tem, em comparação com a mulher, é claro, mais fome. Pois bem, de volta ao nosso laboratório, nós fomos estudar, então, essa resposta de grelina acilada a treinamento de força e exercício aeróbio em mulheres pós-menopáusicas. Trabalho do Randall. E o que nós fazíamos, então? Nós tínhamos toda a
o recrutamento que foi feito para esse estudo, e nós tivemos 10 voluntários que completaram todos os procedimentos e sofreram, então, a randomização para grupo controle, para grupo aeróbio. E aí nós temos o quê? 4 condições: a condição controle, 1 hora de repouso; a condição exercício aeróbio, 30 minutos de exercício em cicloergômetro, 70% do consumo de pico; um exercício de força com uma única série de exercícios, e um exercício de 3 séries, né? Múltiplas séries, 3 séries de exercício de força. Então, uma sessão mais, digamos assim, mais tradicional com o que é realizado nas academias. Pois bem, quando a gente vai olhar a resposta de grelina acilada para essas condições, o que a gente nota? Que não há nenhum grande efeito produzido pelas condições de exercício, mas o grupo que fez o treinamento de força com múltiplas séries, ou seja, com 3 séries, é o grupo que gera maior aumento de grelina acilada. Ou seja, não há supressão, muito antes pelo contrário, há um aumento de grelina acilada, induzindo, então, nesse caso, mais fome no grupo que fez o treinamento de múltiplas séries, de 3 séries de treinamento de força. Bom, e como é que fica a resposta crônica, né? Quais são os resultados quando a maior parte dos estudos que a gente encontra são estudos realmente agudos, estudos que avaliaram o efeito do exercício sobre saciedade. Mas como é que a coisa funciona quando a gente analisa cronicamente? Esse estudo é um estudo do André Lopes, né, que fez o doutorado comigo. E o que a gente foi avaliar? Os efeitos da dieta e dieta mais exercício, né? Então a perda de peso induzida ou por dieta mais exercício, sobre taxa metabólica basal, grelina acilada em obesos grau 1. Tá? Aqui vocês têm todo o mapa, né, do experimento. Né? Nós selecionamos 37 indivíduos, 22 foram randomizados, 11 para cada grupo, e acabaram concluindo 9 indivíduos em cada grupo. Aqui um detalhe que é importante destacar: a maior parte dos estudos, quando se vai avaliar processo de emagrecimento com dieta ou com qual estratégia que for, se estabelecem tempos, né? Então, o normal, são 3 meses de dieta, 10 semanas, 6 meses, 1 mês, né? Se estabelece um tempo. Qual é o problema quando se faz esse tipo de desenho experimental? Os resultados são bastante variáveis. Varia muito o resultado. Por quê? Porque um indivíduo vai perder 1 quilo, outro vai perder 5, outro vai perder 10, e alguns, inclusive, não vão perder peso nenhum. Nós invertemos a lógica. Ao invés de determinarmos o tempo, nós determinamos o alvo em termos de percentual de redução de massa corporal. 5%. Então, se o indivíduo entrasse no estudo com 100 quilos, o estudo era interrompido quando ele atingia 95. Então, ele perdia 5%, quando ele atingia 95%, o estudo era interrompido. O que isso faz? Isso faz com que indivíduos tenham diferentes tempos de participação do estudo. Alguém pode concluir esses 5% em 2 meses, outro, eventualmente, em 6 meses. Vai dizer, pô, Álvaro, mas então aí tu tem o problema do tempo. Não, exatamente. Foi uma opção para tentar normalizar a questão metabólica. Então, dito isso, nós temos, então, o grupo dieta, que participou de uma avaliação inicial, participou, então, pelo tempo da perda de peso, de várias consultas com os nutricionistas, e foi, então, reavaliado no momento final do estudo, quando ele já tinha perdido 5%. O grupo dieta mais exercício participava do mesmo processo, só que ele também fazia toda a programação de treinamento, participando disso de treinamento em bicicleta, 70% da frequência cardíaca de reserva, durante o tempo necessário para atingir 5% de perda de massa corporal. Pois bem, aqui vocês têm a tabela principal de resultados desse estudo, e destacando somente aqueles elementos que são mais importantes. Massa corporal, evidentemente, os 2 grupos perderam, porque, afinal de contas, esse era o requisito. Então, todos eles perderam 5% aqui, em média. O percentual de gordura baixou, evidentemente, em todos os grupos, no grupo dieta e no grupo dieta mais exercício. A massa de gordura diminuiu em todos os grupos, nos 2 grupos. E agora começam a aparecer algumas respostas interessantes.
No grupo que fez apenas dieta, há uma diminuição de massa livre de gordura, sugerindo uma perda de massa muscular, coisa que não aconteceu no grupo que fez dieta mais exercício. Há uma manutenção, então, de massa magra e de massa livre de gordura nesse grupo. Consumo de máximo de oxigênio, frequência cardíaca, glicemia e insulina não mudaram. E a grelina acilada, sim. Notem que no grupo que fez a dieta, há, inclusive, um aumento de grelina acilada, apesar de não ter sido significativo, e no grupo dieta e exercício, há uma diminuição de grelina acilada, sugerindo, então, que o exercício esteja mexendo no processo de controle, no processo de regulação da saciedade por meio da grelina. E, além disso, uma outra diferença interessante é o tempo total de intervenção, que no grupo dieta, para que se atingisse os 5%, precisamos de 85 dias em média, ao passo que no grupo dieta mais exercício chegamos a 74 dias, ou seja, 10, 11 dias a menos para atingir o mesmo percentual de perda de peso. Pois bem, aqui nós temos então um efeito sobre a taxa metabólica esperado, no qual o exercício produz um aumento significativo de taxa metabólica basal, coisa que não aconteceu no grupo dieta. E, finalmente, o efeito da grelina, no qual nós temos uma queda significativa no grupo que fez exercício e uma tendência de elevação no grupo que fez dieta. Um outro estudo mais recente, né, de 2019, do grupo do Tremblay, do grupo do David Tivell, os efeitos de longa duração de treinamento de força de alta intensidade e exercício também de endurance sobre leptina e grelina em indivíduos com sobrepeso. Esse estudo é bastante interessante porque, em primeiro lugar, o tamanho amostral, eles randomizaram 100 indivíduos inicialmente, chegaram ao final com 78 indivíduos divididos em 3 grupos. Tá? Um grupo que fazia um treinamento de força de alta intensidade, né, 85% de 10 RM, e exercício de endurance, exercício de resistência, a 30% do consumo de pico, ou seja, treinamento de endurance de baixa intensidade, né, intensidade moderada. Pois bem, num outro grupo, a inversão. O exercício de força era de intensidade moderada, 30% da mesma, as 10 RM, e o exercício de resistência, então, era de maior intensidade, no caso, 70% de intensidade. Tá? E, finalmente, um grupo que fazia as duas em intensidade moderada, né? Treinamento de força e treinamento de endurance, a 30% do máximo, ou seja, intensidade moderada. Isso foi avaliado durante 12 meses, né? Isso é um pouco raro no nosso meio, normal a gente encontrar estudos com 3 meses de duração, com 2 meses de duração, raramente encontramos com 6 meses, com 12 meses, então, é ainda mais difícil. E o que a gente nota, então, ao longo desse estudo? Que o grupo que fez justamente o exercício de mais baixa intensidade é o grupo que mantém leptina mais alta ao longo de todos os 12 meses. Tá? E o grupo que baixa mais a leptina é o grupo que tem mais treinamento de força mais intenso. Por outro lado, quando se vai olhar a grelina, da mesma forma, qual é o grupo que baixa mais a grelina? De novo, o grupo que fez o treinamento de baixa intensidade nos 2 modelos, tanto de força quanto o endurance. E qual é o que aumenta mais a grelina? O grupo que fez o treinamento de endurance, o treinamento de resistência, ao longo do tempo. Notem que isso acontece principalmente aqui no 3º e 6º mês. Então, isso indica que, dentro dessa perspectiva, talvez o modelo mais adequado de treinamento e que gere uma modulação melhor de saciedade ao longo de 12 meses, seja justamente os modelos de treinamento de menor intensidade. Isso valendo tanto para treinamento de força quanto para treinamento de resistência. Bom, quais são as conclusões que a gente pode tirar desses resultados? Tá? Que o exercício parece ter uma influência altamente benéfica sobre os hormônios controladores, reguladores do apetite, tá? E, consequentemente, sobre o próprio apetite. Fundamentalmente falando de grelina, leptina, peptídeo YY, tá? Que favorecem, inclusive, o balanço energético negativo e a perda de peso. Muito bem, obrigado.
era isso que eu tinha para mostrar para vocês por enquanto.